turbilhão de sentimentos que aprendo a lidar com tudo que se passa aqui dentro. Eu vou lutar todo dia, meu direito de conquistar. Todos juntos, de norte a sul, te convido a conhecer o azul. Boa noite, meus amores. A gente está começando mais uma live para comentar o último podcast nosso. Eu vou chamar aqui os meninos para que a gente possa começar a falar sobre, tá bom? Um minutinho. Boa noite, amores. Uau! Hello! Olha, chegou todo maquiado. Vou até colocar um... Ó, agora melhorei. Agora tá bom. Boa noite, Quanders. Tá me ouvindo bem, Bi? Tô ouvindo sim. Vou convidar o Marcelinho agora. Você tá me ouvindo? Tô. Ai, vai entrar os três. Ah! Finalmente conseguimos as três! Em nome do Senhor! Aleluia! Que lindo. Gente, eu vou tentar virar a minha câmera. Ai, que lindo! Aqui, vê se tá legal. Vê se vai dar pra... Não, tá ó. Tá. Não dá, amor, tem que ficar vertical. Então tá bom. Vou tentar colocar aqui, apoiar. Ó, Se tem for irlandês esquisito. ouvindo a gente aqui. Oi! 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 Divina Trindade! Ah, Ramon! Uhul! Beijo, bem-vindo! Na Trindade é outro podcast, André. Tá cagando nós. É outro podcast, é. Que a gente adora também, mas é outro. Gente, tá o ó, colocar isso aqui. Gente, vem chegando, vai compartilhando, pede a galera pra entrar. Beijo, Lulu! Beijo, Lu. Ai, Oi, Lu! gente. Oi, amores! Tudo bem? Você cortou a juba? Tive que cortar, olha isso! Olha, amor! Gente, ó, foi Ele deu uma parada no Picumã. Deu uma paradinha no Picumã pra ficar bonita. Então, amor, o que acontece? O meu cabelo tava cacheado, tava a coisa mais linda. Aí só que vai crescendo, vai formando aquele capacete, né? Mano, eu E acho aí que ferra tudo. tá com cara de abacaxi. Tá maravilhoso. Ah, eu tô com cara de abacaxi. Peraí, vamos trocar meu filtro. Peraí, vocês estão todos maquiados, eu, hein? Olha, Isso o Brasil não mostra. olha que abacaxi a gente Agora- faz uma gin agora tônica eu tô bem. deliciosa, hein? Agora eu tirei a lente, agora tá natural. Gente, quando você fala que eu tô maquiado, bicha? Ai, aqui, agora eu tô com blush. É. De onde você tirou isso? Ah, vocês estão maquiados. Eu sou toda bonita, toda natural. Eu, hein? Gente, ó, Ó, a gente teve O reunião peito é meia natural, hora, a bunda é natural. Você tá maluco? Ai, que bonitinho! Tia Rose! Que linda! Gente, Dá um todo mundo abraço entrou? Já virtual. tá todo mundo aí? Ah. Como que estão as coisas? Tá? Então tá tudo bem. Eu vou deixar esse filtro para clarear um pouquinho aqui a imagem. Tá Tá ótimo. tudo... Deu uma chinelada na cara pra com ficar lápis de olho. Que isso? Isso aí, André. Isso aí que a gente tá vendo. Elas estão passando na frente, estão fazendo maquiagem. 1 hora antes, já tá todo mundo pronto. Gente, boa noite. Vamos começar. Eu botei só um então? pouquinho de pó, gente. É só popó. Vamos começar Tô então. nada. Só vou virar aqui.
para a luz não atrapalhar, mas acaba atrapalhando. Enfim, amores. Mas vamos começar, amor. Antes da gente começar, eu queria só dizer que nós tínhamos 2 convidados para essa live de hoje, que era a Mariana Bicudo, que participou do nosso podcast, e o França, Sim. que também participou com a gente do nosso podcast. E, infelizmente, os 2 não puderam estar aqui hoje. Daí a gente convidou o Bruno, que é o nosso amigo psicólogo, também que participou da nossa live na semana passada, que também Sim. fala o autismo, né? Ele trabalha diretamente com crianças autistas. Mas o Bruno tomou hoje a 2ª dose da vacina e não estava se sentindo muito bem. Então ele também não pôde participar. Mas a gente tem esse compromisso com vocês e a gente está aqui para a gente poder conversar, mesmo assim, um pouquinho sobre o autismo, tá? Vamos lá, Caio vai começar. Para quem não sabe, para quem ainda não viu, por favor, se inscreva, @ecoando podcast, tá? Em todas as plataformas digitais, Spotify, no Deezer, qual mais? Em todas. Inclusive, eu vou pedir para Todas as vocês... plataformas. Inclusive, Quê? Amazon Music, Google Podcast, todas as plataformas que tiver. Inclusive, eu vou pedir Spotify, gente, é um dos mais populares. Então, com certeza, tá lá no Spotify. Vai lá. Então, por favor, para quem ainda não escutou, por favor, vai lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe. A gente está tratando de assuntos diversos e a gente está aqui para fazer um review, né? Review, remember, um TBT, mais ou menos. Mas para falar de um assunto muito importante que a gente tratou agora, que foi o último episódio nosso, que foi sobre o mundo azul, que foi sobre o autismo, né? Então, nós tivemos 2 convidados super especiais, que o Roger citou, que infelizmente não estarão presentes na nossa live. Porém, a gente vai comentar um pouco do que foi essa experiência de entrevistá-los, de observar, de escutar e de aprender, gente. É um mundo tão rico em detalhes, em coisas que a gente mal sabe e que a gente precisa. A gente precisa entender, a gente precisa respeitar e a gente precisa, acima de tudo, amar. Né? Amar as nossas diferenças para que a gente possa amar as diferenças dos outros, né? Então, o autismo ele veio com tudo isso, né? Que a gente acabou aprendendo no último episódio. Então, foi super importante para nós 3 aqui. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho mais para vocês da experiência de cada um, do que cada um entendeu, do que cada um pesquisou também depois de ouvir, para que vocês também possam interagir com a gente, para que vocês também possam conhecer um pouquinho mais, para que a gente possa levar mais amor para o mundo, mais conhecimento, mais esclarecimento. Bom, agora eu vou... Agora vocês, né, por favor. O meu arroba é Caio Camargo, né? Sou um dos integrantes do Ecoando Podcast. Então, vocês podem também me encontrar, podem conversar com a gente individualmente, mas a gente pede principalmente para nos mandar os relatos, as dúvidas, os depoimentos lá no nosso canal, né? Lá no nosso Instagram, que é @ecoandopodcast. Então, vão para lá, porque a gente está sempre informando, fazendo enquetes e procurando saber esse feedback, tá bom? Exatamente. Eu sou uma... Exatamente. Ai, me apresentar, Bia. É sobre isso. A gente começou a se apresentar e apresentar também. Eu sou o Marcelo Guerreiro. O meu no Instagram é @guerreiromars88. Segue lá. Segue também o @ecoandopodcast. No Ecoando Podcast você pode não só comentar, né, as nossas postagens, que assim, depois dos episódios que a gente postou, mas, gente, envia por DM os seus ecos do além e também enviem o seu feedback, porque é muito importante para a gente ouvir os seus ecos. Então, sintam-se livres, à vontade e vamos lá. E eu, queridas, por último, mas não pior, mas a mais linda, a mais gata, a rainha de Winterfell, como vocês já sabem, vocês me encontram no Grindr, no Twitter, no Facebook, no Instagram, Serasa, na Praça Nova, vocês me encontram no shopping, vocês me encontram na Telecena, MSN, em todos os lugares como @RogerBayer. E eu queria dizer que a gente está inaugurando um novo quadro dentro do Ecoando Podcast.
Lá vocês podem ecoar qualquer coisa que vocês quiserem. Uma reclamação, vocês querem mandar um beijo para alguém, vocês querem cobrar uma dívida que não te pagaram, manda pra gente lá no direct do Ecoando Podcast. Vocês podem mandar por e-mail também. Para quem tiver o nosso WhatsApp, pode mandar pra gente por WhatsApp, que a gente vai estar rodando logo no início do nosso episódio. Dentre todas as coisas que nós conversamos lá dentro do nosso episódio sobre autismo, a gente teve um contraponto entre o passado, que veio muito na fala do Francis, e de uma pessoa que vive com o autismo, e um contraponto um pouco mais da atualidade de uma mãe de um autista, né? Hoje, a gente não vai fazer aquelas perguntas muito básicas, porque isso a gente pede que vocês ouçam lá dentro do episódio, que está muito rico e vem trazendo todas essas informações. Mas hoje aqui, eu e o Marcelo, a gente vai fazer algumas perguntinhas para o Caio também, que é uma pessoa que viveu com o autista, né? O Francis, ele é primo do Caio. E ele teve essa oportunidade de conviver, viver, experimentar as alegrias e as dores de uma pessoa com autismo. E aí a gente quer dar a primeira fala aí para o Caio, para ele poder começar a falar um pouco sobre isso. Bom, gente. Eu queria começar perguntando um Caio, né, para que ele comece a falar sobre isso, porque eu não sei o que passa na nossa cabeça. Caramba, eu vou ter contato com o autista. Eu acabei de descobrir que o meu filho é autista, ou que o meu primo, alguém da minha família, alguém próximo de mim é autista. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Caio é: o que veio na sua cabeça? Quais foram as suas expectativas em agora eu vou morar com um autista? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar por onde? Pelo começo, né? O mais natural. Gente, então, eu vim para o Rio de Janeiro muito cedo. E é muito engraçado porque a tia Rosana, que é mãe do Francis, eu acho que ela já veio trabalhando isso, né? A forma como lidar com um autista, né? Então, quando ele veio para cá, ele veio, de certa forma, um pouco amparado, né? Pela família, pelo apoio, pelo suporte. Então, quando nós começamos a conviver, né, morar juntos, há 10 anos atrás, nós dois éramos muito jovens, né? O Francis, eu acho que tinha 17, eu tinha 19 para 20 anos. Então, nós éramos muito jovens, morando numa capital gigante, né? Porque nós viemos de Mato Grosso. Imagina, né? Então era uma mudança de muita coisa, de estilo de vida, de tudo, de padrão, de comportamento, porque é uma cidade que não para, né? O Rio de Janeiro não é uma São Paulo, mas é uma capital imensa, é uma capital turística, né? Então o tempo todo tá chegando muita gente, tá saindo muita gente e tem muito evento, né? Muito evento. O ano inteiro, é Copa do Mundo, tudo acontece nessa cidade, né? O Papa vem, o Papa vai, e então, assim, é muito agitada, né? Naturalmente, é uma cidade muito agitada. Então, quando a gente começou a conviver, respondendo agora diretamente a pergunta do Marcelinho, do que eu pensei, o que eu esperava, eu resolvi não criar expectativas. Até porque, nessa época, né, a imaturidade fala muito alto, né? A gente está praticamente engrenando na vida adulta, saindo, né, dessa adolescência, né, ainda é um pouco adolescente ali, né, com 19, 20 anos. Então, eu procurei viver um dia de cada vez. Então, quando comecei a viver com autismo, é claro que eu sabia que muitas coisas poderiam mudar, né? E eu comecei a curtir essas mudanças. Porque o que acontece? Eu acho que tudo na vida tem um pró, tem um contra, né? Tudo tem seus prós e contras para que a gente saiba trabalhar, né? Então, assim, desde cedo, como eu convivi com o teatro, com as artes, eu acho que isso me deu facilidade de ter um pouco mais de empatia pelo próximo. Porque eu acho que o teatro, acho não, tenho certeza, o teatro como propõe a vivenciar a vida de um outro ser, que às vezes você não conhece, porque cada personagem é único, cada personagem tem um comportamento, cada personagem tem uma personalidade, cada personagem é diferente, e a gente sabe que a gente se doa para o personagem doa para a gente. Então a gente acaba
se colocando nesse lugar, se emprestando, se doando. Então, acredito que tudo, né, na nossa vida tem um porquê de ter acontecido. Então, quando eu fui conviver com o Francis, de certa forma, não que eu estava preparado, mas de certa forma a vida me preparou para o outro, para o diferente. Então, quando a gente olha para a gente e vê, acaba aceitando nossas diferenças, eu acho que é muito mais fácil a gente lidar com as diferenças do e, como, de certa forma, tem esse estigma da nossa sociedade, que é enraizado, que as pessoas enxergam as diferenças como algo ruim, algo pejorativo, né? Mas eu não passei desde cedo, nunca vi eu convivendo com o Francis, era como se eu estivesse entrando na escola, sabe, no prezinho, que você senta e que você vai aprender a ler e escrever. É basicamente isso. E a nossa sociedade, como a gente já buscou pesquisar sobre o autismo, é muito recente esse estudo, né? É muito recente a maneira do se falar de autismo, é muito recente pesquisar sobre autismo, né? É muito recente na nossa ciência e na nossa sociedade, principalmente tratando-se do Brasil. Então, a gente tem que observar isso também. Então, eu tratei de uma forma mais natural possível, mesmo sendo leigo no assunto, né? Mesmo não tendo muito conhecimento, mas eu lidei de uma forma mais natural, com os meus medos, inseguranças, e comecei a receber esses medos e inseguranças e entender essas limitações que o autismo proporcionava, né? Que o autismo trazia como essa convivência, né? E um dos principais motivos era que o autismo tem essa dificuldade dessa socialização, né? Então, eu acho que isso foi até uma surpresa, né? Como foi a forma que ele me recebeu, né? Que foi uma coisa que, tipo, caramba, né? Mas essa dificuldade não impediu da nossa convivência, não impediu essa convivência diária, muito pelo contrário. Essa dificuldade, eu acho que proporcionou ainda mais o nosso respeito, a nossa construção e o nosso amor. Eu acho que eu respondi um pouquinho aí, né, Marcelo? É, Sim, muito bem. então, eu aproveitando, o meu primeiro contato com uma pessoa autista foi com o Francis. É, que eu falo contato consciente de que ele era autista, né? Porque a gente já pode ter passado por pessoas, a gente já pode ter conhecido pessoas sem saber que essas pessoas eram autistas, até mesmo por elas não terem tido a oportunidade de um diagnóstico. Porque Sim. ainda existe muito preconceito dentro da sociedade e dentro de algumas famílias, infelizmente, onde as pessoas preferem tapar os olhos para o que pode estar acontecendo, tem vergonha, muitas pessoas têm vergonha, muitas famílias, pais têm vergonha do que pode estar acontecendo, de como o mundo vai receber essa criança. E aí ela acaba não tendo um diagnóstico e sofre muito mais por isso, né? Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Francis, eu tive muita cautela para entender como que seria o meu comportamento com ele, na verdade. De não deixá-lo nervoso ou de não deixá-lo ansioso por alguma coisa. E aí a gente vai aprendendo a ter um pouco de cuidado no trato com o outro. E isso é muito importante, porque no dia a dia a gente não tem esse cuidado com o outro. E quando a gente está vivendo com uma pessoa que tem um aspecto autista, a gente passa a ter esse olhar de como que o outro vai receber aquilo que a gente está falando, de como que o outro vai receber, às vezes, um comportamento nosso. Então, eu acho que o autismo, além de trazer esse cuidado, reeduca a gente também para a sociedade. Então, eu comecei a ter um entendimento maior de que poderiam ter outras pessoas à minha volta com aspecto autista e eu não saber. Então, por exemplo, se eu muitas vezes pode acontecer, e já deve ter acontecido com muitas pessoas que estão aqui, de você estar numa fila no mercado
ou de você estar numa fila dentro de um banco ou de qualquer lugar, e às vezes ter uma pessoa que está ali na frente, na fila de prioridade, né? E você questionar, perguntando por que se a pessoa não aparece. Eu estou dizendo isso porque o autismo ele não tem aspectos físicos, como a gente falou lá, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que a gente tem que trazer para a sociedade, é de que não necessariamente vai ter algo explicitando que aquela pessoa é autista. Então a gente precisa ter essa empatia. E se você perceber que uma pessoa ela tem algum ataque ou uma crise, né, de ansiedade, vamos dizer assim, em algum local público ou alguma coisa que você diz não ser muito normal, reconheça que essa pessoa pode ser uma pessoa com aspecto autista. Então, o mínimo que a gente tem que ter é respeito e empatia e cuidado, né, com essas pessoas. Então, assim, eu acho que isso foi o primeiro impacto que eu tive na minha experiência com uma pessoa vivendo com autismo e tendo essa relação, né? Porque eu sou amigo do Francis e eu tenho muito orgulho de ter essa amizade com ele, por ele ser um cara muito inteligente e ter uma didática e uma comunicação muito boa, né? E aí eu queria perguntar para o Caio, dentro do teu contexto, né, de social, o que mais o Francis te trouxe de impacto para essa mudança? Então, eu posso falar um pouquinho de mim para poder explicar realmente o que mais me mudou. Mas diante de tudo isso, eu acredito que foi um redescobrimento, né? É um recomeço. A partir do momento que a gente começou a conviver, foi como se eu estivesse reaprendendo, sabe? O valor das pequenas coisas, o valor de se recolher, né? O autismo, ele tem uma dificuldade de socializar, mas ele tem uma facilidade de se recolher. E eu tinha essa dificuldade. Então, eu sempre fui uma pessoa para o mundo, né? Eu sempre fui uma pessoa para as atividades sociais, eu sempre fui uma pessoa sociável, né? Eu cresci fazendo teatro, fazendo dança, fazendo natação, sendo líder de escola, de turma, de representante. Então, assim, eu sempre fui do meio social. Então, como que uma pessoa extremamente social, que é a última coisa que faz é parar em casa, vai conviver com um autista que tem toda essa facilidade da introspecção, de olhar para dentro, né, de estar ali no próprio mundo, e tem a dificuldade de socializar. Então, assim, ao mesmo tempo de falar de personalidade, e não tem como dissociar a personalidade de um autista da síndrome, do transtorno, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De tipo, ele é autista. Ele é autista, ele tem a personalidade dele, mas ele vai ser sempre autista. Não tem como, né? Tem os momentos de mais aspectos acentuados, claro que tem, dependendo, né, da ansiedade ou não, de momentos mais tranquilos, mas o autista, ele não dissocia da pessoa, né? Então, assim, eu acho que a grande dificuldade, assim, o primeiro choque foi isso. Porque eu era uma pessoa extremamente sociável, convivendo com um autista que tinha essa dificuldade. Então, assim, para mim, o meu maior aprendizado foi começar a me olhar por dentro, me olhar de uma forma tranquila, me recolher. Não só recolher de uma forma, literalmente falando, recolher em casa, mas me recolher em energia, me recolher em se olhar, e me escutar e me reconfortar nesses momentos. Porque o mundo lá fora está cheio de imagens, está de impressões, está cheio de tribulações, de problemas. Então, isso eu passei a olhar para um outro aspecto diferente. Espera aí, eu preciso desse equilíbrio. Então, acredito que assim, a convivência com o Francis
tanto ele quanto eu acho que isso ajudou muito a gente. Talvez essa questão de ser oposto, né? Tô falando aqui da minha personalidade, de ser oposto até as características e limitações do transtorno, do autismo, isso facilitou um crescimento pessoal que eu não tenho como descrever. Porque hoje em dia, depois de 10 anos convivendo, parece que eu pude descobrir de uma forma pura e genuína sobre amor próprio, sobre amar ao próximo e sobre o amor de uma forma genuína, né? Então, acho que isso foi a grande mudança na minha vida, foi o que mais me impactou, porque eu mudei completamente. Então, se vocês, até falo para os meninos, porque a gente já se conhece há um tempo, se os meninos me conhecessem há 10 anos atrás, não sei. É claro que assim, a gente se descobre, né? Com o tempo, a gente amadurece muitas coisas, mas eu tenho certeza que muitas coisas seriam diferentes por eu não ter passado e ter vivido isso tudo, né? Então, finalizo com essa frase aí, para que vocês perguntem mais. A senhora seria mais vagabunda, né? Essa diferença. Seria não, eu sou. Seria mais, amigo. Seria mais vagabunda, né? Isso Ai, nunca meu mudou. Deus. Isso não tem jeito de mudar. Aqui. Sabe uma coisa que eu fiquei lembrando, gente? Que eu ouvi às vezes muito na minha adolescência, assim. Quantas pessoas já falaram isso? Tipo, fulano tá autistando ali no canto e tal, não sei o quê, de forma muito pejorativa, né? Cara, esse tipo de brincadeira é muito escroto. Porque, assim, é como o racismo estrutural também, que a gente fala algumas coisas e a gente não percebe, e a gente tá praticando racismo. Então é a mesma coisa. A pessoa que fala isso, ela tá praticando o preconceito, ela tá discriminando ali uma criança ou associando uma atitude de uma criança a um aspecto autista, que não é brincadeira, que a gente não tem que brincar com isso. E uma coisa que é muito legal, que eu começo a observar mais ainda, é que quando você pesquisava, por exemplo, sobre o mundo autista na internet há um tempo atrás, você encontrava muitas coisas muito tristes, muito fechadas. Quando você começa a pesquisar um pouco mais agora, você já começa a ver coisas mais coloridas, mais felizes, mais abertas. Porque eu acho que, na verdade, o que falta para a gente entender melhor isso é justamente o inverso. Ao invés de a gente tentar trazer eles para o nosso mundo, né, que a gente até falou muito sobre isso no episódio, é a gente tentar entrar um pouco mais no mundo deles também, né? Nesse mundo que é só deles, é único. Mas a gente tentar entender para a gente começar a ter uma relação mais saudável também com os autistas e fazer com que eles se sintam mais à vontade também com a gente. Exato. É sobre isso. Assim, um pouquinho diferente do Roger, eu tive a minha primeira experiência com um autista, mais ou menos com 13 ou 14 anos, com o sobrinho de uma ex-madrasta que eu tive. Eu não sabia nada sobre autismo, o conhecimento que eu tinha sobre dificuldades, deficiências mentais era muito genérico, né? Eu era adolescente ainda, mas eu sempre tive aquela coisa, aquela criação na minha família de que a gente tem que respeitar os outros, né? E compreender, ter empatia pelos outros. Eu cresci dentro de uma família que sempre pregava isso. Só que a gente nunca está muito preparado para nada, né? Então, quando eu tive contato pela primeira vez com ele, eu fiquei meio sem saber como reagir, sem saber... Eu ficava perguntando muitas coisas à mãe dele. Por que ele faz isso? Por que ele age assim? E assim, eu não sei, depende muito do contexto da família, o quão confortável é responder essas perguntas, né? Pode ser delicado ou não. Mas essa experiência, de certa forma, ele foi a única experiência que eu tive antes do Francis,
de certa forma, me preparou para ter contato com o Francis, sei lá, 20 anos depois. Ou mais de 20, sei lá, quase 20 anos depois, né? Só que antes de conhecer o Francis, uma coisa muito boa, né, devido a ter tido esses 10 anos de contato, foi o próprio Caio, que falava muito sobre como era o Francis, né, como lidar com ele, o que incomodava ou não, e esse conhecimento prévio que a gente pode ter, a gente pode tanto pesquisar ou conversar com a família, ajuda muito a gente de fora que não conhece muito a eu não queria ser meio inadequado e falar saber como se portar, mas a ter dentro de si empatia e não tratar o autista como uma coisa muito anormal, sabe, como um extraterrestre, Distante, mas né? sim como Distante, não é é distante. distante, Exato. não é um ser humano com uma característica diferente da nossa. Então, assim, para a gente ter essa consciência e empatia, e o Caio ajudou muito isso com a gente, né, pela experiência dele. A pergunta que eu queria fazer para o Caio agora, voltando lá para os primórdios do contato com o autismo, no podcast a gente tinha o próprio autista e uma mãe de autista, né, que o próprio autista teve que aprender a lidar com as suas próprias características, suas próprias crises, e a mãe desse mesmo jeito, né, naquele aprendizado diário. Eu queria saber do Caio como é que foi, assim, como é que foi aprender a lidar com os momentos difíceis, com as crises, como é que você, de primeiro modo, reagiu, você procurou ajuda para aprender a lidar nessas situações ou foi realmente dentro do dia a dia? Então, que pergunta muito boa. Porque o que acontece? Como eu falei, eu era uma pessoa leiga, totalmente leiga em relação ao autismo, né? Por mais que tivesse um conhecimento, visto alguma coisa, né, na faculdade, alguma coisa assim por alto, mas a gente não tem esse conhecimento prático, né? A gente não tem esse conhecimento profundo e que deveria ter. Eu acho que a gente deveria estudar muito mais as diferenças, a gente deveria estudar muito mais as causas humanitárias, porque quando a gente fala do outro, do preto, seja lá o que for, tá falando da gente, tá falando do ser humano, entendeu? Então, se a gente tá falando do gay, sabe, de qualquer que seja a diferença, a gente tá falando da gente. Porque eu parto dos humanos. E eu parto do princípio que, a partir desse entendimento, eu me preocupando com o outro, estou preocupando comigo. Então, assim, no começo foi muito complicado. Muito complicado, porque você imagina, eu tinha 19, 20 anos, então as primeiras crises eu ficava assim, meu Deus, tá acontecendo? Alguém me ajuda. E eu não tive essa ajuda. Eu falo realmente, assim, a questão da nossa saúde mental, eu acho que está muito mais acentuada agora na pandemia, né? Essa procura por esse autoconhecimento, a procura pela ajuda, né, de um psicólogo, de um psiquiatra que seja, de um terapeuta, é muito benéfico para tudo da nossa vida. Então, assim, valorizem esses profissionais, porque realmente faz falta. E, assim, realmente, se eu tivesse algum cuidado nesse sentido, eu poderia ter passado por isso de uma maneira muito mais fácil, né? Mas como já juntou a minha imaturidade com o fato de não ter esse acompanhamento, então, assim, a primeira vez, assim, eu fiquei muito assustado, né? O que está acontecendo? Só que, assim, ao mesmo tempo, o Francis é uma pessoa de muita luz. Então, depois ele começava a me explicar, primo, eu tô agindo por causa disso, disso, disso. Eu fico muito ansioso, eu começo a ter esses momentos, eu começo a ficar nervoso, eu começo a repetir coisas, e isso é meu, eu quero que você entenda. Eu quero que no final de tudo, por mais que você fique chateado comigo, que você fique triste comigo, que você me dê um abraço. E aí isso me cortava, né? Porque como que você vê alguém que tá com a cabeça cheia? Porque a gente parte desse princípio, de se colocando nesse lugar, né? Porque ele estava ali sofrendo.
Mas eu não sabia por que estava sofrendo, mas ao mesmo tempo eu estava julgando o sofrimento dele. Meu Deus, por que que ele vai ficar ansioso porque o Uber não chegou? Meu Deus, por que que ele vai ficar ansioso porque algo deu errado no dia? E eu começava a falar, mas meu... E a gente se compara o tempo todo, né? Mas eu passei por isso, eu atrasei, minha condução atrasou, não sei o que, eu não fiquei assim. E a gente parte desse princípio, né? Então a gente começa a não olhar por esse lado. E é normal, e é humano, né? A princípio eu me culpava muito, né? A princípio eu falava, meu Deus, que tipo de ser humano que eu sou, né? Que tipo de artista que eu sou, né? Porque, nossa, ele é ator, ele tem esse lugar, mas eu ficava muito mal, porque realmente é um ponto que às vezes a gente pensa, né? Tipo, será que eu tô fazendo mal? Será que eu não tô compreendendo? E ele, sabiamente, depois começava a me explicar. Primo, eu sou diferente. Por isso, isso e isso. Então, assim, eu tive, além de ter morado como autista, eu tive um professor. E é um professor que me ensinou a viver. É um professor que abriu aquela porta ali e aquela porta simplesmente iluminou minha vida. Porque hoje em dia tudo eu vejo de uma outra forma. Tudo eu. Ai, gente, eu tô já chorando, gente. Eu sou mais chorão aqui desse podcast aqui. Não liga, não. Então isso começou a transformar todo o ponto de vista meu que eu tinha. Entendeu? Diante de todas as lutas que não eram minhas, né? Entre aspas, porque eu expliquei aqui que toda luta humana é uma luta nossa, sim. Toda luta que envolve vida envolve a gente. Então, eu comecei a ter essa outra visão. Mas no começo, mano, foi muito complicado. Foi muito complicado, porque realmente tinha essa barreira, tinha esse preconceito, né, cristalizado dessa nossa sociedade, e que é muito mais fácil você negar a diferença do outro. Às vezes, quando você nega a diferença do outro, porque muitas vezes você se nega a ser diferente, em vários aspectos. Então, não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu falei aqui já. Acho que eu já até falei demais. A Cadê bicha, meu soninho? a bicha sumiu, mas eu acho que a senhora respondeu sim. Gente, fazer aqui só para nível de curiosidade, a gente estava fazendo algumas pesquisas também, que surgiu uma dúvida assim, mas a maioria dos autistas que a gente conhece são, ou que a gente ouviu falar, são homens. Não conheço uma autista, né? Uma mulher. E aí a gente fez algumas pesquisas, existem, na verdade, duas hipóteses, assim, que não é comprovado cientificamente, mas de que existe uma mulher autista para cada 4 homens autistas. A primeira hipótese seria por conta da dificuldade de diagnosticar, né, de perceber, na verdade, o aspecto autista nas mulheres, e a outra hipótese seria por questões genéticas. Mas nada disso ainda é comprovado, né? Como a gente falou, os estudos ainda são muito recentes, e principalmente aqui no Brasil. Então, existe ainda muita coisa para ser estudada e descoberta, né? E, bicha, Marcela, tem mais alguma pergunta para fazer? Não, Eu quero. ele respondeu direitinho a minha pergunta. Eu fico assim muito impressionado, vamos dizer assim, com a resiliência do Caio, sabe? Muitas outras pessoas, eu acredito, que jogariam pro alto, não segurariam a situação com, vamos dizer assim, a maturidade e com a empatia que ele teve. Então, assim, eu tenho muito respeito por isso, muito carinho por essa resiliência e essa empatia durante esse Sim, tempo. porque da primeira vez que eu fui na casa do Caio, né, que morava junto com o Francis, ele fez questão de sinalizar, né, como seria e para a gente se preparar, porque a gente estava entrando dentro do mundo Francis. Então é um cuidado que todo mundo deve ter, na verdade, sabe? Se você aí que está assistindo a gente, você tem alguém na sua família que é autista,
não fique com vergonha de sinalizar para as pessoas a forma delas entrarem no universo dele. Porque é exatamente isso que deve ser feito, né? O autista, ele não tem que se sentir incomodado de estar principalmente no ambiente que é dele, por conta da visão ou da maneira de se comportar das outras pessoas. O Francis é um autista até que passa por não autista, né? Vamos dizer assim. Ele tem uma passibilidade com relação a isso muito grande. Às vezes as pessoas não acreditam que ele é autista, mas ele é, e ele tem os momentos dele que precisam ser respeitados, entendeu? Fala, Caio. Gente, essa questão que vocês estão falando, ao mesmo tempo, é muito recíproco isso, a minha convivência com o Francis, porque em nenhum momento eu desisti dele, mas em nenhum momento ele desistiu de mim, entendeu? Então isso prova a quão puro é esse amor, quão puro foi toda essa construção. Porque em vários momentos eu quis desistir, não vou negar. E ele também passou isso, mas nunca. Sabe aquele meme do casal de velhinhos que um tá brigado com o outro, eles estão de costas, mas um tá segurando o guarda-chuva pro outro que tá chovendo. Então, é basicamente isso. Então, ele nunca deixou eu desistir, sabe? Ele, primo, tenha paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que eu sou uma pessoa difícil. Eu falo, não, você não é uma pessoa difícil. Eu que sou uma pessoa difícil. Porque eu tenho que entrar no seu mundo, sabe? Eu sou um privilegiado, entende? Então, a partir do momento que a gente entende isso, fica tudo muito mais claro. Não vou negar que, claro, que a gente passou por momentos de muita prova, de muito crescimento, assim, sabe, em relação a tudo, em nossa fé, em tudo. Eu já passei por problemas de saúde em que é difícil porque eu duvidei, né? Eu falei bem assim, nossa, eu vou fazer uma cirurgia tão delicada e meu primo vai cuidar de mim e não podia ninguém mais da minha família vir para ficar nesse momento. E ele falou, primo, eu tô aqui para cuidar de você. E eu dentro, né, eu falei, cara, como que um autista vai cuidar de mim? Porque eu preciso tomar remédio tal hora. E eu sei que meu primo às vezes esquece alguma coisa ou outra. Mas como que vai ser isso, sabe? Eu ficava perguntando isso. E na época eu pedi para um amigo para vir cuidar. E é muito engraçado, porque eu lembro que no primeiro dia que eu saí dessa cirurgia, que foi passando efeito, eu tava ainda na maca, ainda no hospital, esse amigo pegou e teve que ir embora, sabe? Por um problema dele e tal. Ele tava meio desentendendo aqui com as coisas aqui no Rio. E aí eu acordei, ele segurando na minha mão, ele falou assim, primo, eu tô aqui. Isso foi tão, sabe, eu tô em casa. E eu confiei de uma maneira assim, porque ele passou essa confiança pra mim. Então, assim, de verdade, eu dou muito valor a tudo. Se hoje eu sou um ser humano que consegue ver esse outro lado, que consegue se colocar, é graças a ele, graças à convivência que para mim foi um presente. Teve dificuldades, teve problemas, teve gritaria, teve chororô, teve tudo que um brasileiro ama numa novela, porque daria assim pra gente escrever um livro, mas eu acho que acima de tudo há amor. Houve essa construção de um entender o outro, entender a liberdade do outro, entender a limitação do outro. Porque eu, como neurotípico, como ser humano que não convive com autismo, que eu não sou autista, só para explicar isso, eu tenho os meus privilégios. Eu tenho meus privilégios que são incontestáveis diante da sociedade. Mas mesmo assim eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas dores, eu tenho meus medos, minhas inseguranças. E ele explicava muito essa questão da dificuldade dele ter empatia pelas pessoas. E eu ficava me perguntando, falei, cara, tudo bem, né, que ele tem dificuldade, mas mesmo assim ele cede muita coisa porque ele sabe que vai me fazer feliz.
E isso, assim, já me quebrava de uma forma totalmente, assim, tipo, meu Deus, que ser é esse, entendeu? Então, a todo tempo, ele estava buscando se melhorar como pessoa, aprender. Então, tudo isso, assim, fez parte da nossa convivência. E eu levei ele para o mundão, né? Eu levei ele para as baladas da vida, levei ele para viver. Porque imagina, né? Eu cheguei aqui com 19, 20 anos, conhecendo o Rio de Janeiro. O quê? Vamos sair sim, vamos para balada sim. E era sexta-feira, uma hora dessa, antes da pandemia, bebê. A gente estava na boate, a gente estava saindo. Eu arrastava muito ele, muito ele. E aí ele falava, primo, hoje não consigo sair. Hoje eu tô no meu mundo. A princípio eu saía. Depois, foi tão natural que eu comecei a ficar mais em casa, que eu comecei a entrar mais no mundo dele. Primo, vamos assistir um filme? Primo, vamos fazer isso? Claro que minha vida sempre foi corrida, né? Eu vou deixar isso muito bem claro. Sempre, sempre, sempre. Os meninos estão aí de prova, que sai de uma coisa, entra em outra, vai pra onde, vai pra qual lugar. Você tá onde, cara? Você tá em Cuiabá, tá em Minas Gerais, tá no Rio, o que você tá fazendo, onde você tá? Nunca, nunca. Então isso é meu, é da minha personalidade, É rodada essa bicha, bicha. Essa bicha é a bicha rodada. é rodada, Ela é a dessa. bicha é... Amigo, você tá onde? Você tá em Nova York? Tá, é isso, gente, é isso, entendeu? A vida do brasileiro, a gente é guerreiro. Aí, então, tipo, brincadeira, tá? A maioria do tempo eu tava aqui. Mas isso incomodava ele, né? Porque, como eu falei, ele tinha dificuldade dessa socialização, né? Era muito exagero. Então, com o passar do tempo, eu comecei a equilibrar as coisas. Sabe aquela coisa? Nem eu e nem você? Vamos equilibrar? Ao mesmo tempo, eu puxava ele para o meu mundo de agitação, de festa, de socializar. E ele gostava disso, porque ele tinha contato com as pessoas. E eu acho que o que mais representa isso são vocês dois, por exemplo. Porque são dois presentes para mim que eu pude dar de presente para ele. Entendeu? Que ele vocês não sabem disso, tá, amores? Mas assim, era uma entrevista para vir aqui em casa. Ah, quem é o Roger? Ah, o Roger do teatro e tal. Qual que é o signo dele? Aquário. Ele, o mesmo que o meu. Então tá bom. Ah, e o Marcelo, quem é? Signo. Libra. Ah, Libra eu gosto. Eu acho que a gente vai se dar bem. O que que eles fazem? Não sei o que. Marcelinho é professor, o Roger é administrador e tal. Trabalha na empresa, que ele corta a água da gente. Se ele tira, ele vai mais cortar água. O A Marcelo senhora vai vai me conversar com a gente em demitir, inglês. não pode falar da minha empresa. Não falei nada, amigo. Eu só comentei assim por alto. O Marcelo é professor de inglês. Ele vai conversar com a gente em inglês e tal. Detalhe, amor. Ele aprendeu inglês assistindo filmes, né? E ouvindo músicas e cantando de uma maneira belíssima, né? Enfim, que a gente tem que bater palma para isso, que é uma coisa surreal, né? Essa inteligência. Mas assim, então tipo, tinha toda essa metodologia, né? Essa questão de saber como que eu vou apresentar a pessoa, porque eu precisava falar da pessoa para ele precisava ter uma afinidade com a pessoa, né? Imagina, porque entrar na casa de um autista é entrar no mundo dele também, entendeu? Então, peraí, a gente precisa saber onde, sabe? É uma questão de respeito. Sabe que eu faço relação? Imagina um artista, né? Vai cantar na minha cidade, por exemplo, Cuiabá. Aí chega lá e fala Várzea Grande, que é a cidade do lado, só porque tem um aeroporto em Várzea Grande. Bicha, a gente fica louca, bicha. Não, você tá em Cuiabá, amor. Você tá fazendo... Como que você vai errar o nome da cidade onde você está? Então é basicamente isso, gente. Vocês estão entrando no meu mundo, vocês estão entrando no mundo autista. Não tem como dissociar. E Cuiabá, mano, cada um, é isso aí. Cada um tem o seu, bebê. Então, vamos ecoando, assim como ecoando, cada um tem o seu eco. Exatamente. Cada um tem o seu Faltam eco. 4 minutos para acabar a nossa live. A gente está quase já sendo derrubado. Né? Temos aquelas curiosidades sobre o autismo. Quando que o autismo começou a ser estudado? O autismo começou a ser estudado na Europa por volta dos anos 40, ali no período da Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil foi muito tempo depois, ele só começou a ser estudado,
começar a ser levado a sério, né, tanto pelas famílias quanto pelos médicos, lá para o final dos anos 70 e 80. Mas a busca por diagnóstico e até o acesso para o diagnóstico é coisa bem recente, tipo desse século que a gente está agora, século XXI. Babado. Inclusive, gente, Século XX ou século XXI? Século XX, né? Século XXI. Então, dos anos 2000 para cá, que começa-se a ter uma busca por diagnósticos. Então, assim, lá nos anos 70, 80, 90, era só o início de um estudo, mas tudo muito isolado. inclusive, E ainda está engatinhando, e né? esse estudo aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi dado o nome de Aspinger, né, não é utilizado mais, porque era um estudo feito pelos nazistas, e aí, em respeito às crianças que passavam por esses estudos, esses experimentos que a gente já sabe que eles faziam, né, não se utiliza mais esse nome. Então, hoje se fala aspecto autista, né? Gente, Isso aí, meninos. vamos finalizando, então, para a gente não ser derrubada e a gente conseguir finalizar com dignidade, querida. Ó, Finalizar com a fica salva lá no nosso canal do YouTube. Nós mudamos agora, nós não vamos deixar mais salvos aqui no Instagram, a gente vai deixar lá no nosso canal no YouTube, que é Ecoando Podcast também. Entrem no nosso canal no YouTube, se inscrevam, curtam, compartilham, aquela coisa de blogueira, querida. Exatamente. Comenta, gente. Ativa o sininho. Todas as vezes que tiver publicação nova, que a gente vai ter outros vídeos lá que não vão estar aqui no Instagram, então vocês acompanhem a gente lá no nosso canal, tá? Que vai ser babado. Vai ter as nossas gravações também, enquanto a gente grava o episódio ao vivo. Ó, o babado. E vocês não podem perder. Backstage, baby. Olha o privilégio que vocês vão ter. Arrasou. Compartilhem o canal de dentro das plataformas que vocês nos ouvem, tá? Sigam a gente dentro das plataformas que vocês nos ouvem, porque toda vez que subir episódio novo, vocês vão ser sinalizados, tá? E sigam a gente aqui também dentro do Instagram e compartilhem o nosso @ para todas as pessoas ecoarem. Não deixe de ecoar Amo vocês, amor. suas vozes. Mandem pra gente dentro do nosso direct e por DM, por e-mail, por onde quer que seja. Tudo aquilo que vocês querem falar, tudo aquilo que vocês querem ecoar, tá? Seja um eco certo, um eco errado, se vocês querem cobrar alguém, já sabem. É que a gente vai Por favor, colocar só lá. não cobrem a gente, né? Pelo amor de Deus. O Caio tá devendo um monte de tempo pra cobrar ele. Amor, tem que sair do país, gente. Amores, eu agradeço Ecoar pelo muito. mundo. É um tema extremamente relevante, não só para mim, mas para a nossa sociedade, porque eu acho que a nossa missão como artistas, como seres humanos, é preparar o mundo para essas diferenças. Já que a gente tem a possibilidade e a honra de conviver com um autista, a gente tem esse dever moral e social para levar informação para vocês, para levar cada vez mais informações esclarecidas de pessoas que estão ali vivenciando o autismo no dia a dia. Então, vamos ouvir mais, vamos aprender mais. A internet está aí, então não cabe mais a nós alegar que eu não sei, não sabia. Gente, por favor, eu vejo pessoas que não sabem do assunto, não sabem nada. Muitas vezes pessoas que você olha assim e fala, nossa senhora, né? E, tipo, aparentemente, porque a gente julga o ser humano, a gente se julga o tempo todo também, e que essas pessoas, às vezes, tratam os autistas de forma brilhantemente, de forma educada, de forma empática. Então, assim, por favor, vamos dar menos desculpas e mais informação para as pessoas. Não bom? sejamos Rodolfo. Agradeço muito. Não sejamos Rodolfo lá, o chucro, que não sabe porra nenhuma. Todo mundo tem acesso à internet, cara. Você vai lá, estuda e faça o seu dever de casa e compartilhe. Porque esse é o mínimo que você pode fazer. Exato. Absolutely. E é isso, Absolutely. Um beijo a todo mundo que entrou. Beijo todo mundo que e compartilhou. até o próximo episódio, amores. Não percam, @Ecoando Podcast em todas as plataformas. Isso. Segunda-feira
Segunda-feira, episódio novo. E na próxima sexta tem live de novo. Mesmo dia, mesmo E o horário. próximo episódio a gente vai ok. falar sobre religião. Olha, Arrasou. Só tema Tá. polêmico, hein? tá passado? Já caiu? Não. Vai cair já, gente. Vai cair já já. Então, gente, ótimo feriado para todo mundo amanhã. Muito amor no coração. Se cuidem e cuidem de quem está perto de vocês. Beijo, Simone. Gente, sua mãe tá aí maravilhosa. Nossa, só Beijo. gente maravilhosa aí. Os 10 é de Campo Grande, os outros 2 é de Cuiabá. Eita, aqui tem São Gonçalo também. Cláudia Leite entrou ali pra dar um oi pra Marcelo, que eu vi. Oi, amiga! Bem-vinda! Gente, muito obrigado. Depois divulguem a live, tá bom? A gente vai deixar salvo aqui. Amo vocês. Lulu, um beijo. Grazi também entrou aqui. Laís, gente, divulguem. Pra gente levar amor pros 4 cantos desse mundo, desse país, tá bom? Enfim, a gente tá junto, a gente tá aqui unido, entende? É pra viado. Olha, gente, Beijo, Rodrigo! Luca, Itaipava. Gente, manda aí de onde vocês estão ouvindo a gente. Olha, Até gente, reparem a gente. São Paulo, tem Cuiabá. De Irlanda, bicha. O André tava aqui, da Irlanda. Gente, e o Lobo, o Felipe Lobo tá em São Paulo Deve também. ser o quê? Deve ser 3 horas. Beijo, Rodrigo! Aí, ó, Rodrigo Girão, um beijão! Gente, Lindo, não só o fofo, Rodrigo, tá como a sempre Adriana aí o Vieira nosso- também tá aqui, maravilhosa. Mãe Nosso Eco-Under. É mãe dele. Não, parente dele, né? Cadê? É a mãe. Lulu de São Carlos, É a São mãe, Paulo. E Maravilhosa. aqui, e minha filhota também veio dar um beijo pra vocês, pro Ecoanders, tá bom? Até ela te Anitta! ama, mostra como ela te ama. Para as pessoas verem. Vem cá, bebezinha. Vem, amor. Oui, Ramon! Bonsoir, Campo Ramon! Grande. Vai cair esse negócio. Não usa o Oiticica, que o Oiticica é subbairro. Tá fazendo pagar mico aqui online, pra todo mundo ver. Quem? Arrivederci, Simone! Olha lá, Veneza. Sua mãe maravilhosa, né? Só falou bem assim, amor salva tudo e muda. É isso. Ô, tia, mas é. Que é só ela pra aguentar o filho dela, né? Puta que eu pariu. Ai, gente, vou mostrar minha gata pra ver se a gente ganha like. Gente, Vem, bebê. mas ela tá. Vem, bebêzinha. Ó, ela toda arisca. Ela deve estar. Vem, amorzinha. Você é uma linda! Ela até é puta. Gente, não ia cair, não? Eu tô esperando, eu não sei finalizar isso aqui. Já já ela vai te agredir, falta Gente, pouco. pelo amor de Deus, é minha primeira live aqui, diretamente. Eu acho que a Anitta é irmã, é prima do Will, né? Não, William. Porque a característica, né, de agredir os outros é quase que a mesma, né? Meu filho é maravilhoso. A Anitta é passiva-agressiva, é Uhum. diferente. O Meu- Will é ativo-agressivo. É aquela coisa que... Ele é ativo agressivo, ele ataca a mesma perna do Bicha, outro. mas é porque ele tem muito ciúme de mim. Pois Ele- é, tem que ensinar que o amor não é ciumento, não é egoísta, não é possessivo. Ó, Anitta, maravilhosa. Pai, eu te amo. Amigos, não acho que não vai acabar. Eu acho que o Instagram deu mais 1 hora. Em compensação que eu não entrei na última hora, na última live. Ele falou, ô, bicha. Vamos Gente, dar mais aí, ó. 1 hora pra você falar. Mônica é uma prévia do nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio, já que vai ser, a gente vai falar de religião. Na verdade, religiosidade, né? Tudo aquilo que envolve espiritualidade, tudo aquilo que envolve as nossas crenças, e as crenças. As nossas experiências com religião, com pessoas religiosas e com espiritualidade. Vamos falar sobre isso. Eu vou, inclusive, abrir um novo conceito de religião, bicha, porque eu tenho adivinhado tanta coisa ultimamente. Por exemplo, adivinhei que Caio ia virar uma rodada ainda esse ano. E eu tô falando isso desde o ano passado.
Amigo. A partir do segundo Mas não semestre, precisa na ser, próxima Revolução do Sol, ser sensitiva para saber disso. né? Olha aqui, uma pergunta. A bunda dela vai estar virada para a Lua e ela vai rodar. É isso. Amigo, beijo. é porque eu tenho que ecoar, bebê, entendeu? Então, assim, eu tô na função do marketing da coisa. Eu Tem sei que onde fazer bem. Aqui uma pergunta importante. Anitta é de Leão? Por que ela é de Leão? Gostei, Adriana. Não, ela é de Áries, que é fogo no cu também. É o signo de fogo, mas não, ela é de Leão. Ela Ela tá não é de perguntando, Leão, ela é de Áries. ela tá perguntando da gata. Vai ter, Ramon. Vai ter caixinhas sobre o tema, sim. Aguarde. Em breve vai ter lá as interações para vocês ecoarem à E por vontade favor, junto com a gente, tá gente. todo mundo aqui, vamos lá, deixe seus comentários, a gente vai falar sobre religião, então assim, conte as experiências de vocês, falem, às vezes a gente não tem uma experiência, mas sabe de um vizinho que passou por um negócio babado, entendeu? Vamos lá compartilhar com a gente. A gente tá pedindo para vocês enviarem áudios para o nosso quadro novo, que é surpresa, que a gente quer ecoar, esse é o nosso objetivo. Normal não, né? Não é surpresa. Eu acabei de falar aqui várias vezes que é eco, cada um tem o seu, pode mandar. Mas é novo. A partir do novo ela acertou. Dá um crédito para ela, Paulista gente. não sabe de marketing. É na repetição que a gente ganha, bebê. É aqui, Arrasando. ó. Coca-Cola, Coca-Cola. A senhora vem com a cabeça pra cá. Eu acho que a gente vai O cair abacaxi veio agora. falar de marketing. Eu acho que a gente vai cair. Será que vamos ser derrubados Não, agora? chega que Vai, ó, já tá caindo. saindo meu filtro. A gente- Mano, é só a senhora apertar o X. Então tá bom, vou apertar um X. É Da universal. Xuxa. Falar nada. Um beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Até o próximo episódio. Boa noite, amores. Beijo. Boa noite, Wonders. Boa noite, Equanders!